gravar por mim. Alguém tem uma objeção de gravar? Produz uma. E inclusive o chamado inglês, né? Que tem um conceito também que passa por essa discussão na tese, que é de colonizar colonialismos. Quanto a gente esconjura aquilo que a gente utiliza, né? A língua inglesa, eu acho que a moeda inglesa, né? A moeda americana, no caso o dólar, ou a inglesa também, a libra esterlina, mas o dólar e o inglês como biologia, o corpo biológico, né? da língua, para pensar em oposição a um corpo sem órgãos, ele nos coloca essa inquietação de perguntar de onde vem, né? Isso que nos atravessa e sem o qual a gente não chega ao conhecimento do outro. No caso, eu posso viajar para qualquer lugar do mundo e eu encontro uma cotação ou a possibilidade de trocar moeda em dólar, mas não em reais. E a questão da linguagem também, né? Para Mbembe falar com o mundo, ele escreve em inglês, ele escreve em francês, ele escreve em inglês, ele é traduzido em inglês, como condição para que ele não adentre numa cena de inabitância, que é a cena do epistemicídio. O corpo sem órgãos é, aqui nessa minha discussão, alvo de um teatro, mas um teatro que um teatro definido por Deleuze. E esse teatro, na verdade, ele exige verdade. Aqui isso é meio socrático, né? Mas não é verdade universal e absoluta. Mas tem um movimento aí, que não é um falso movimento, que não é um movimento de mera abstração. E é por aí que eu vou seguir. Eu vou começar com 3 gestos iniciais que são uma espécie de manifesto ou protesto nessa questão do que eu vou propor aqui. Então, eu venho pensando num movimento filosofante da antropologia, numa antropofilosofia. E eu acho que a antropologia é uma ciência que surge tardiamente e que começa com um movimento mais expressivo colocar em questão a sua fundação, a fundação do seu corpo, como organismo que se organiza etnograficamente e que admite pensar a teatralidade nas cenas cotidianas. A ideia da antropologia teatral, da filosofia teatral, passa por aí, a teatralidade no cotidiano. A gente vive isso de maneira radical. Mas pensar o corpo sem órgãos é pensar um caminho feito também de ameaças, um caminho que habita o perigo, que pode levar ao colapso. Então, eu proponho aqui uma criação em resistência. Eu acho que o Deleuze propõe a ideia de criar é sempre resistindo, é sempre com esse gesto que não é um contragesto, não é uma dialética, é um ao mesmo tempo, a um só tempo. É uma criação em resistência para além do institucionalizante, dessa filosofia com F, desse homem com H maiúsculo, da instituição com I maiúsculo e desses conceitos que edificam essas instituições. Se para Deleuze a grande tarefa da filosofia é criar e destruir conceitos, ou construir e desconstruir conceitos, eu acho que ele tem essa missão de retirar essa letra maiúscula que endeusa, que transforma em entidade aquilo que nos governa do ponto de vista da palavra. E aí o Deleuze faz, porque um verdadeiro movimento do teatro, que ele propõe dramatizar as ideias, e essa ideia com I maiúsculo, que advém lá da filosofia platônica, mas que ainda nos habita em tudo que dizemos. A palavra tem um peso histórico e é difícil dramatizá-la, mas não dramatizá-la para fazer um dramalhão, mas para colocar, usando uma expressão do teatro, em cena
o que eu quero dizer, o que eu posso dizer, o que eu devo dizer, pensando num ethos, quando eu uso uma palavra. Nós somos palavrocêntricos, assim como no teatro ainda somos muito textocêntricos. É difícil. Tem uma peça, uma montagem da Sarah Kane, que foi feita com uma atriz francesa famosa, são 3 horas e meia e ela fica parada imóvel dando texto. Essa relação com o silêncio, que é também música, que é um corpo musical. Essa relação com o teatro que se faz só de luz ou só de sonoridades, ainda é difícil ter nele plateia, ter nele público. Aí a gente insiste ainda na palavra, no texto, numa dramaturgia que se organiza em torno do dizer alguma coisa criando personagem. E o corpo sem órgão, ele rompe, sem órgãos, ele rompe essa ideia do personagem, do papel ou qualquer coisa que segure e limite a sua criação. Então, para além de uma cultura mão de Deus, e aqui uma piada, não tão piada, mas os argentinos se edificando no futebol, né, com o gesto dos gols de mão, a cultura da inverdade, da mentira, da trapaça como dispositivo que retira a vergonha de jogar sujo do cenário. E aí uma palavra que eu tiro um V maiúsculo, mas que eu aposto filosoficamente, a ideia de vergonha. E um filósofo que vem propondo tanto o desativar dicotomias, porque elas justamente instauram o estado de exceção, e colocar no cenário, na cena dessa humanidade possível, que ainda a humanidade, a gente recusa, né, essa ideia, porque somos muito desumanos, somos também possivelmente inumanos. A ideia de vergonha está num lugar que você não pode deixar de estar, você não tem como não estar. A vergonha é meio esse desconforto que é passado numa radical exposição com o outro. Uma ética que passa pela vergonha, questiona em que medida a gente consegue viver de uma sociedade de mentira, de uma sociedade que cria dispositivos e outdoors de felicidades ou de cenas felizes, propondo um corpo perfeito, uma cena perfeita, uma novela perfeita para o cotidiano, que é atravessado por outras coisas. Então, é um humor que é cansaço desse vendível como fórmula de sucesso, às custas da oclusão do outro. Perpassa a questão das bengalas e da drogadição inveterada, drogadição ilícita. Esse escrito e comunicação performativa é uma homenagem ao meu amigo e filósofo e ex-aluno que foi morto no meandro das drogas e tecnologia, meu amigo Carlos Olsen, faleceu este ano, e estudava os autores que a gente se debruça sobre. Teatro de um corpo sem órgãos. Colonizar colonialismos, então, é isso. Eu não vou deixar de usar o inglês, mas eu posso tirar da tomada no Facebook, eu posso desativar o meu Instagram, eu posso quebrar a Coca-Cola não a bebendo e fazendo uma campanha, mas eu posso usar a língua inglesa e a moeda também, que se fazem dominância e governança, mais objetiva e matemática mesmo. Tem aí uma matemática, um organismo gramático muito sofisticado, que se coloca como dever escolar, né, aprender inglês. Usar isso para colonizar, um gesto de colonizar o que nos coloniza, ou nos torna reféns. E para isso a arte, a criação de corpo sem órgão. I will take the sun in my mouth
Eu levarei o sol em minha boca. It is pagan poetry. É poesia pagã. Who would have known? Quem teria sabido? Who would have known? Quem teria sabido? A train of pearls. Um trem de pérolas. Cabin by cabin. Vagão por vagão. Is shot precisely. É atirado precisamente. Across the ocean. Através do oceano. From a mouth. De uma boca. From a mouth. A partir de uma boca. Of a poet like me. De um poeta como eu. To you now. Para vocês agora. Aqui um apoemato com a cantora Bjork, que lança em 2000 a obra Vespertine. E a ideia do vespertino é esse entre a noite e o dia, e esse corpo que se faz travessia. No Ocidente, com o O maiúsculo, a palavra que vira significado e opera poder, a cultura palavrocêntrica, pode habitar um corpo sem organização política, um corpo sem ciência, com C maiúsculo, um corpo sem órgãos. A palavra quase sempre é organismo do corpo biológico da língua. A palavra quase sempre é a vida biológica da língua, não tanto para os poetas. Eu, Sócrates Roberto Fusinato, filho de poeta, poetaíssimo rumeiro, como eu me intitulo como artista, poema a poemo e tão meu, imo, que se recuso a mim, o sopro astuto da palavra irrequieta, torno-me rasto, resquício de presença. E às 4h30 eu organizei todas as ideias que foram trazidas até aqui, esboçadas no resumo e trazidas até aqui na Ampof, e do hotel eu tirei uma foto. Não sei se vocês vão conseguir daí enxergar, que coloca na janela do hotel esse elemento da lua numa relação com o amanhecer e gerando aí essa zona de indiferenciação entre o dia e a noite, o sol e a lua. Corpografias todas, corpo letra, corpo imagem, corpo som, corpo silêncio, corpo voz, corpo áudio, corpo visual, corpo cheiro, corpo gosto, corpo toque, corpo luz, corpo sombra, corpo escuridão, corpo indômito, corpo em movimento, corpo pensamento, corpo memória, corpo exilado, corpo desaparecido, corpo sem corpo, corpo sem nome, corpo sujeito, corpo objeto, C-O-R-P-O, em suas técnicas e usos possíveis. No século XX, um teatrólogo francês recusado, refusé, como o Tela de Edouard Manet, Antonin Artaud e sua palavra-conceito Corpo Sem Órgãos, se faz palco, alvo de aplausos e estrumes. Encontrei Antonin Artaud quando cursei a graduação em teatro na UDESC, em minha adolescência em Florianópolis, Santa Catarina. O direito eu cursava pelas manhãs e as artes cênicas à tarde. Filosoficamente, Nietzsche e Artaud animavam a construção e desconstrução de conceitos artísticos e jurídicos na época, nos idos de 1997. Antonin Artaud intenta desativar dicotomias. Uma das mais importantes e impotentes, a cisão entre vida e cultura. E aqui eu cito Artaud. Nunca como neste momento, quando é a própria vida que se vai, se falou tanto em civilização e cultura.
E há um estranho paralelismo entre esse esboroamento generalizado da vida, que está na base da desmoralização atual, e a preocupação com uma cultura que nunca coincidiu com a vida e que é feita para reger a vida. Antes de retornar à cultura, constato que o mundo tem fome e que não se preocupa com a cultura, e que é de um modo artificial que se pretende dirigir para a cultura pensamentos voltados apenas para a fome. O mais urgente não me parece tanto defender uma cultura cuja existência nunca salvou qualquer ser humano de ter fome e da preocupação de viver melhor, mas extrair daquilo que se chama cultura ideias cuja força viva é idêntica à da fome. Acima de tudo, precisamos viver e acreditar no que nos faz viver e em que alguma coisa nos faz viver. E aquilo que sai do interior misterioso de nós mesmos não deve perpetuamente voltar sobre nós mesmos numa preocupação grosseiramente digestiva. Se o signo da época é a confusão, vejo na base dessa confusão uma ruptura entre as coisas e as palavras, as ideias, os signos, que são a representação dessas coisas. Como a gente antecipa aqui o trabalho Deleuze, Foucault, e como a gente antecipa aqui a influência de Artaud, a influência nietzschiana de Artaud, da ideia do esquecimento, da dispepsia, da digestão, dessa physis, da fisiológica no corpo-pensamento nietzschiano. O que falta certamente não são sistemas de pensamento. Sua quantidade e suas contradições caracterizam nossa velha cultura europeia e francesa. Mas quando foi que a nossa vida, foi afetada por esses sistemas? Não diria que os sistemas e o nosso ato de importar os sistemas de pensamento, e de celebrar aquilo que não é atravessamento cotidiano nosso, para além da universidade, para além. E aí, a antropologia é um espaço muito interessante, porque na antropologia ninguém fala pela mulher, é a mulher que fala. Ninguém fala pelo índio, ninguém diz o que vai ser demarcado ou não, e ninguém filosofa por ninguém, porque todos são radicalmente diferença irredutível. Para mim, essa é a grande contribuição de Deleuze, a ideia de diferença irredutível, que não admite comparação, que não pode ser comparada com nada, porque se eu entro no jogo da comparação, eu tiro o irredutível da diferença, do outro, ou daquilo que eu considero uma diferença radical. E a antropologia abriu mão dessa ideia do falar em nome de, ou do graduar ou nivelar quem pode falar em nome de. Então, a teatralidade cotidiana na antropologia e a representatividade de todo mundo na antropologia, a possibilidade de representatividade vinda de todo mundo. Não diria que os sistemas filosóficos sejam coisas para se aplicar direta e imediatamente, mas de duas uma: ou esses sistemas estão em nós e estamos impregnados por eles a ponto de viver deles, e então o que importam os livros, ou não estamos impregnados por eles e nesse caso não mereceriam nos fazer viver, e de todo modo o que importa é que desapareçam. O colonialismo nesse sentido é o quanto eu torno aqui, agora, presente, que é feito de passado e que se futura, o pensamento do Deleuze. O quanto é possível fazer esse gesto que passa pela vergonha também, e que passa por uma recusa da filosofia como artefatos consumíveis. Há uma colonização mercadológica dentro do espaço-tempo da filosofia, muitas vezes. Nietzsche, Deleuze já foram colonizados pela academia em vários cursos. Na Cênicas, que é o curso que eu faço, Deleuze agora é algo que ganha expressividade nesse movimento de antropologia teatral e tal.
mas antes já não tinha tanto, né? O teatro ele não tem muito compromisso com a filosofia teatral. A gente tem um pensamento, teorias teatrais, mas a gente não tem disciplina de filosofia teatral na pós-graduação, por exemplo. Então é uma área para se construir. É preciso insistir na ideia da cultura em ação e que se torna em nós como que um novo órgão, uma espécie de segundo espírito. E a civilização é a cultura que se aplica e que rege até nossas ações mais sutis, o espírito presente nas coisas. E é artificial a separação entre a civilização e a cultura, com o emprego de duas palavras para significar uma mesma identificação. Como que um novo órgão, né? Deleuze e Guattari, no Antiédipo, fazem um movimento de um corpo-máquina desejante que se organiza, né? Atravessado pelos dinamismos espaço-temporais também desse corpo sem órgão, sendo dramatizado. Mas é um pensador do corpo sem órgãos que odeia o organismo, Artaud, mas que pensa também em um novo órgão, né? E aqui não se tem uma contradição, mas se tem talvez a ideia da luta, né? Do quanto eu jogo num novo órgão a possibilidade de um novo corpo. E aí o manifesto da crueldade que o Artaud faz. Dito isso, pode-se começar a extrair uma ideia da cultura, uma ideia que é antes de tudo um protesto contra a ideia separada que se faz a cultura, como se de um lado estivesse a cultura e do outro a vida, e como se a verdadeira cultura não fosse um meio refinado de compreender e exercer a vida. Encerro aqui o Artaud, um teatro que admita não um corpo separado da vida ou daquilo que a vida pode, diria Deleuze com Nietzsche e Artaud, mas um teatro de um corpo sem órgãos que se pensa, que se faz crueldade radical nesse pensamento, que é criação e resistência, mas não recusa da vida. O corpo sem órgãos, né? O horror que é o organismo, ou entrar na lógica do organismo, em tudo, no pensamento, no estudo, na dinâmica do corpo. Tem um texto que eu acho bem instigante e que eu acho que vai ser lido por muito tempo, que é Quando a Casa Queima, do Giorgio Agamben. Alguém já leu esse texto? É um texto que ele traz essa imagem de um novo animal, uma nova alma, que testemunhe um outro espaço-tempo nisso que foi a pandemia. Ele escreve esse texto durante a pandemia, que é essa impotência absoluta. E eu propus um conceito nesse momento, o conceito de pandemiceno, para evitar o epidemiceno, e jogando aqui em contraposição com a ideia de antropoceno. O quanto a gente observa, e aí também o dinamismo ou a dramatização da vergonha, o quanto a gente observa a casa queimando e não consegue fazer nada. E na antropologia a gente tem esse movimento duplo: deixar estar, porque é a forma cultural e eu não posso colonizar, ou entrar num movimento que não é de abstração, de filosofar ou de escrever, nem sempre, né, se lê o que é escrito, a crítica do jornal e tal, para que algo aconteça efetivamente. O gesto das meninas, né, no Irã, com relação ao véu, a recusa vinda das mulheres e não uma permissão do Talibã, por exemplo, num governo compartilhado com os Estados Unidos. Artaud é artista que é a recusa de uma cultura ocidental com O maiúsculo. Ele estudou, ele foi antropólogo também, porque ele conheceu outras culturas, estudou o teatro oriental, que usa a arte para engessar, ou seja, contra essa cultura ocidental, que usa a arte para engessar e matar a vida. Morto pela cultura que diz saber o melhor sempre, dá e para a vida dos outros. O Artaud foi excluído publicamente. Hoje ele é considerado um dos 3 grandes do século XX. Stanislavski,
com a sua memória emotiva e a interpretação das novelas. Busca lá no teu íntimo como você viveu essa situação, ou algo que te faça chorar ou sofrer e encene. Bertolt Brecht, que foi atravessado pela Segunda Guerra Mundial, que propõe um teatro com distanciamento. Então, peraí, veja que o que acontece aqui é teatro, mas que você está em cena também, e que produz o nosso Augusto Boal, Teatro do Oprimido no Brasil, e Antonin Artaud, que propõe uma recusa radical da palavra. Por isso esse corpo sem órgãos é um corpo que não se tem nem a palavra. E por isso a crueldade não é se fustigar, se machucar, a crueldade cotidiana, mas é em que medida eu suporto essa recusa radical. E por isso que Deleuze, no texto Como Criar para Si um Corpo Sem Órgãos, ele diz: pode-se chegar ao colapso, à destruição. O corpo sem órgãos é um programa sem programação definitiva, extremamente certeira. O programa de um corpo sem órgãos pode performar o colapso do corpo que se organizava, que se organizou a vida toda para ser atravessado pelo corpo, pela criação em destruição, pela criação e resistência, de um corpo sem órgãos, que é atrelado então a essa ideia de experiência, que é um outro conceito filosófico que ganha expressividade no século XX, e nessa ideia diferente da ideia científica de experimentação. Se a experimentação me leva ao laboratório e permite que eu repita o mesmo gesto, e aí eu acho que vem o corpo biológico da língua, todo mundo diz bom dia, porque é laboratorial em casa, na escola, assim como todo mundo se encher um copo de água vai perceber que é um copo cheio de água. Essa ideia da experimentação é o grande objetivo da ciência, no sentido de produzir um acordo entre todos nós. E a experiência não, só eu faço e ninguém pode falar sobre ela, e às vezes nem eu. O teatro que não está em nada, mas que se serve de todas as linguagens, gestos, sons, palavras, fogo, gritos, encontra-se exatamente no ponto em que o espírito precisa de uma linguagem para produzir suas manifestações. Aqui é Artaud. E a fixação do teatro numa linguagem, palavras, escritas, música, luz e sons, indica sua perdição a curto prazo, sendo que a escolha de uma determinada linguagem demonstra o gosto que se tem pelas facilidades dessa linguagem. E o ressecamento da linguagem acompanha sua limitação. Para o teatro, assim como para a cultura, a questão continua sendo nomear e dirigir sombras. E o teatro que não se fixa na linguagem e nas formas, com isso destrói as falsas sombras, mas prepara o caminho para um outro nascimento de sombras, a cuja volta agrega-se o verdadeiro espetáculo da vida. Romper a linguagem para tocar na vida, que é Artaud, os dois parágrafos anteriores também, é fazer ou refazer o teatro. E o importante é não acreditar que esse ato deva permanecer sagrado, isto é, reservado. Só alguns fazem arte, os outros consomem e fazem cultura, que é uma outra invenção do Ocidente. O importante é crer que não é qualquer pessoa que pode fazê-lo e que para isso é preciso uma preparação. E aqui Deleuze entra com a ideia do cuidado com o corpo sem órgãos. Isso leva a rejeitar as limitações habituais do homem e os poderes do homem e a tornar infinitas as fronteiras do que chamamos de realidade. É preciso acreditar no sentido da vida renovado pelo teatro, onde o homem impavidamente torna-se o senhor daquilo que ainda não é e o faz nascer. E tudo o que não nasceu pode vir a nascer, contanto que não nos contentemos em permanecer simples órgãos de registro. Isso é o com Artaud. E para fechar, o teatro, como arte dramatúrgica, trabalha com dramatizações que nem sempre colocam em problematização aquilo que se intenta através de corpos gestos, corpos palavras, através de personagens cenários representar. A representação é tentativa de repetição sem diferença. Repetição daquilo que socialmente se apresenta como categoria, proposição, estereótipo, estigma, etiquetamento. Uma sociedade, socialmente, juridicamente,
capital ismos, teorismos esquizofrênicos e trocada por uma ideia de comunidade, com comum, comunidade, entre. De corpo sem palavras, uma comunidade de corpos sem organização, uma comunidade que recusa a disposição do corpo-pensamento em organismos, instituições, teatro, direito, performance e o programa de um corpo sem órgãos, ou em um amontoado organizado de órgãos, biologicizante, logicização do corpo que é meramente biocientífico, empírico, laboratorial. A gente tem um ramo, já estou encerrando, a gente tem um ramo na medicina que até hoje é recusada e que surgiu como uma prima rejeitada, que é a psiquiatria. Que a psiquiatria é o único ramo da medicina que não tem órgão. Se fosse o cérebro, o neurologista dava conta. Inventou-se a psiquiatria, assim como na França se inventou os hospícios, todo o trabalho que o Foucault faz sobre o anormal, o poder de normalização, que se organiza em torno dos órgãos, né? Pensando o teatro instituição ocidental, pensando no conceito apropriado por Deleuze-Guattari, conceito de corpo sem órgãos, advindo do teatro de Antonin Artaud, intenta se performar filosofando um corpo-teatro que, longe da estabilidade, habita uma rostidade zero, colocando no limite sua criação, destruição. Criação e resistência, como é o corpo-teatro em suas grafias todas possíveis, em sua desorganização, como o corpo-teatro se afirma sem se destruir. Teatro de criação e destruição é um teatro que remonta ao corpo sem órgãos em cena, corpo sem órgãos cênico, corpo sem órgãos cênicos. Corpo de teatro feito de órgãos, teatro de órgãos sem organismo, teatro que se cria em destruição. A tirania de dois corpos velhos inócuos e drogados experimentados